Bom dia, alunos do primeiro ano. Nós estamos iniciando agora a segunda apostila do ano, que é a apostila do segundo bimestre. E em redação, nós vamos iniciar estudando um assunto importantíssimo. É lógico que todos os assuntos são importantes, mas eu quero destacar duas importâncias desse assunto que nós vamos estudar agora. Qual é o assunto? Gêneros textuais. Alguns gêneros textuais que nós vamos ver hoje, que é a propaganda, é, os anúncios, a publicidade. Então, nós vamos estudar alguns conceitos e, e nos prepararmos para a redação, tá? Para a escrita da próxima semana. E quais são essas duas importâncias que eu gostaria de destacar? A primeira é que vocês vão encontrar esse gênero textual, tá? Publicidade, propaganda, vocês vão encontrar em qualquer prova para vestibular, principalmente no Enem. Se vocês pegarem provas anteriores do Enem, de linguagens, códigos, tecnologias, vocês vão encontrar esse tipo de texto, porque vem um texto verbal e o não verbal, que vai surgir para vocês, que vão surgir para vocês. Então você tem a imagem, você tem que relacionar a imagem ao discurso para que você possa obter uma resposta. E nós vamos ver isso passo a passo agora, para que vocês possam entender como analisar a questão e saber o que está sendo pedido, para que você dê uma resposta adequada, correta. E a outra importância é a persuasão, é o convencimento, porque logo vocês estarão fazendo textos dissertativos argumentativos. Então é importante saber como convencer o outro, como persuadir, como fazer com que a sua opinião seja aceita pelo outro usando argumentos, né? Então, usando esse poder de convencimento. Então, são esses dois destaques que eu gostaria de fazer para vocês, para que vocês fiquem bem atentos, se dediquem a esse estudo, porque ele é de suma importância, ele é fundamental para você vestibulando. Bom, vamos lá. Vamos iniciar pela propaganda. Lembram as funções da linguagem? Nós temos diversas funções da linguagem e uma delas que nós estudamos é a função conativa ou a função apelativa da linguagem. Pois é, essa função da linguagem é a que nós vamos trabalhar nesse primeiro módulo da apostila. É a função da linguagem centrada no outro, no receptor, tá? Porque é ele que interessa. Você precisa convencê-lo. Então, o foco é ele, é o outro. Então, nós usamos vários meios, né, para divulgar uma propaganda. Usamos revistas, jornais, usamos intervalos em veículos de informação, como a TV, a televisão, né? Então, usamos esses meios para convencer, para expor a nossa ideia, a nossa propaganda. E nós também podemos ver em revistas, até em gibi, propagandas. O que seria a propaganda em si? Qual é o conceito de propaganda? É o conjunto das técnicas e atividades de informação e de persuasão, destinadas a influenciar as opiniões. Então, isso aqui eu quero que vocês guardem, olha só. Aqui, ó, persuasão, influenciar opiniões, influenciar sentimentos e atitudes do público. Então, o público é o receptor, é o outro. Então, por isso que a função de linguagem é apelativa, é essa função, porque está centrado no outro, no público. Num determinado sentido. É uma ação planejada e racional. Então, é muito, antes de ser divulgada,
ela é estudada, ela é pensada, desenvolvida através dos veículos de comunicação para a divulgação das vantagens, das qualidades e da superioridade de um produto, de um serviço, de uma marca, de uma ideia, de uma doutrina, de uma instituição, etc. Processo de disseminar informações para fins ideológicos, então também políticos, filosóficos, religiosos, ou para fins comerciais, que é o que nós mais observamos. No Brasil e alguns outros países de língua latina, as palavras propaganda e publicidade são geralmente usadas com o mesmo sentido, e essa tendência para ser definitiva, independente das tentativas de definição que possamos elaborar em dicionários ou em livros acadêmicos. As expressões agência de propaganda e agência de publicidade são usadas indistintivamente. Qualquer mensagem, texto, anúncio, cartaz com caráter publicitário. Então aqui nós temos, né, como se fossem a mesma coisa. Então, a agência de propaganda e a agência de publicidade servem para o mesmo fim. A publicidade de utilidade pública. Essa nós temos visto muito neste período em que estamos é, em distanciamento, né, em período de distanciamento social, de isolamento, falando sobre o Covid, né, sobre combater o Covid, como se proteger, se prevenir. Então, é um tipo de publicidade de utilidade pública. Nós temos aqui um exemplo, né, contra a dengue, né, uma publicidade contra a dengue. Então, destina-se a divulgar temas de interesse social e apresenta comando de ação objetivo, claro, e de fácil entendimento, com o intuito de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir, alertar a população para a adoção de comportamentos que gerem benefícios individuais ou coletivos. Vejam bem, esse tipo de publicidade geralmente é de responsabilidade do governo federal, do governo estadual ou dos municípios. Então, nós percebemos que há campanhas, então aqui entra a palavra campanhas, tá? São campanhas promovidas pelos governos. Para quê? Para convencer a população, porque a linguagem tem que ser uma linguagem acessível, uma linguagem mais simples, como diz aqui, apresenta comando de ação objetivo, claro e de fácil entendimento. Por quê? Porque nós temos diversas características de pessoas, né, de ouvintes, de receptores. Então, nós não sabemos quais são alfabetizados e quais não são. Nós não sabemos o nível intelectual de cada um que recebe essa informação. Então, sendo simples, sendo de fácil entendimento, qualquer um terá acesso, qualquer um terá a compreensão, deve ter a compreensão, porque desde aquele, né, mais estudado àquele que não teve acesso à escola. Então, é o tipo de linguagem utilizada, uma linguagem mais próxima possível àqueles menos privilegiados nesse sentido. Publicidade de utilidade pública deve vincular-se a objetos sociais de inquestionável interesse público, sempre assunto de caráter educativo, informativo ou de orientação social. Conter sempre um comando que oriente a população a adotar um comportamento e uma promessa de benefício individual ou coletivo que possa vir a ser cobrado pelo cidadão. Esse comando é interessante, porque lembra que eu falei da função apelativa? Qual é a característica da função apelativa? O verbo no imperativo, lembra? Então, combata, faça, mova-se, são verbos no imperativo. Então, é uma das características. E nós temos outra característica, é o uso do vocativo, que muitas vezes
nesse tipo de publicidade é usado também o vocativo. Mas o verbo de comando, o verbo no imperativo, esse é de muita importância para esse tipo de texto. Expressar-se com objetividade e clareza, como eu já disse, e utilizar a linguagem de fácil entendimento para o cidadão. Vamos pensar em todos, tá? Quando desenvolvermos o nosso texto. Então, aqui sempre é hora de combater a dengue. Então, é como se estivesse dizendo, combata a dengue, tá? Então, esse verbo de comando, combater, é importantíssimo aqui nessa publicidade de utilidade pública. Anúncio publicitário. O anúncio, ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia sendo veiculada pelos meios de comunicação de massa. Quais são, né? Jornais, revistas, televisão, rádio, internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, metrô e etc. A principal característica desse tipo de texto é precisamente, olha só a palavra que eu comecei a minha aula de hoje, convencer, persuadir e convencer para a compra de um produto ou serviço. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas, como imagens, linguagem simples e humor, com o intuito de chamar a atenção do consumidor. Para tanto, apresentam verbos no imperativo, apresentam vocativo, pronomes de tratamento, você, senhor, senhora, né, e etc. Você também pode ter um estudante. Faça curso conosco. Então, estudante é o nosso vocativo. Faça o curso conosco, nós temos o verbo no imperativo. Lembra que eu falei das características dessa função apelativa ou conativa da linguagem? Então, nós temos aqui os dois, o vocativo, estudante, e faça o verbo no imperativo. Compre 2 e leve 3, olha o verbo no imperativo novamente aqui. De acordo com as funções de linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam função conativa ou apelativa da linguagem. Bom, aqui encerramos e vejam, eu tenho um exercício aqui. Vou deixar para vocês pensarem na resposta. Quem já tem a apostila já vai ter a resposta, tá? Porque são exercícios já resolvidos. Mas eu acho interessante esse exercício porque tem tudo aquilo que nós falamos. Olha só, a imagem. Nós temos aqui como se fosse um quadro, né? Uma lousa. A, B, C, D, hepatite. Hepatite. Então, nós temos aqui uma lousa ensinando. Aqui quer dizer assim, olha, quem usa a lousa? O professor. E o que o professor faz? Ele ensina. Então, nós temos aqui a lousa mostrando que há algo a ser ensinado para quem está lendo essa mensagem. Hepatite é assim. Pode aparecer onde menos se espera em 5 formas diferentes. Então, por isso que nós temos A, B, C, D, E. 5 formas diferentes. É por isso que o Dia Mundial contra a Hepatite está aí para alertar você. As hepatites A, B, C, D e E têm diversas causas e muitas formas de chegar até você. Mas evitar isso é bem simples. Você só precisa ficar atento aos cuidados necessários para cuidar do maior bem que você tem, a sua saúde. Algumas maneiras de se prevenir. Então, nós temos aqui os verbos no imperativo. Vacine-se, use, lave, tá vendo? Lave, aí use novamente ao usar, né? Certifique-se. Então, nós temos aqui todos os verbos no imperativo. Mas o que chama atenção, aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, porque esses textos no vestibular eles têm que ser analisados com muita calma, não dá só para passar o olho e responder, porque você corre o risco de errar, apontar uma resposta inadequada e depois, quando sai o gabarito, você fala, poxa, por que eu não vi isso? Estava na cara, porque você não se concentrou o suficiente. Veja, nós temos aqui a imagem de uma
médica. Então, tá vendo aqui, ó, a imagem de uma médica. Nós sabemos que é uma médica pelo instrumento que ela utiliza e pela roupa, né, também. Então, todos esses verbos no imperativo que aparecem aqui é como se estivessem sendo ditos por quem? Então, todos esses verbos no imperativo que aparecem aqui, é como se estivessem sendo ditos por ela, tá? Pela médica. Então, a figura é uma figura de autoridade. A médica é uma figura de autoridade. Por quê? Quem entende de hepatite? O médico. O médico entende de hepatite. Quem pode dar uma aula? Lembra da lousa lá em cima, ó? Tá? Quem pode dar uma aula sobre hepatite? A própria médica. Ela pode dar uma aula porque ela é uma figura de autoridade, ela é uma em relação ao assunto, tá? O assunto trabalhado. Então, ela é uma figura de autoridade em relação a esse assunto trabalhado. Então, ela pode falar com propriedade sobre o assunto. Então, se ela pode falar com propriedade sobre o assunto, ela é que mais entende do assunto, é ela que vai dar os comandos. Esses comandos todos que eu assinalei aqui são dados pela médica, certo? Então, vamos pensar na nossa resposta. Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados com o objetivo de atingir o público-alvo, influenciando seu comportamento, considerando as informações verbais e não verbais trazidas no texto a respeito da hepatite, verifica-se que o tom lúdico é empregado como recurso de consolidação do pacto de confiança entre o médico e a população. A verdade é que a gente não deseja ter, em momento algum, né, foi mostrado um texto, um pacto de confiança entre um e outro. Não. Na B, a figura do profissional de saúde é legitimada, evocando-se o discurso autorizado como estratégia argumentativa? Sim. Então, nós temos aqui a figura do profissional de saúde é legitimada, ou seja, ele tem domínio do conteúdo, do assunto, ele tem propriedade para falar sobre, evocando-se o discurso autorizado como estratégia argumentativa. Sim, nós temos como estratégia argumentativa todas aquelas ordens, todos aqueles comandos e que são legitimados legitimados pela fala de uma médica. Sim, perfeito. A letra B, a nossa resposta é correta, tá? Vou deixar a redação para vocês. O tema da redação, qual é? Vou deixar para vocês, tá? Na próxima atividade que eu vou postar. Nós temos duas práticas, tá? Duas práticas curtas de redação, mas é uma delícia fazer. Vocês vão escolher Agora eu não lembro se já está pedindo, mas como foi Dia das Mães, eu vou dar o exemplo do Dia das Mães, tá? Uma peça publicitária. Vou dar o exemplo do Dia das Mães. Dia das Mães, vamos falar de amor então, tá? Então, no primeiro texto, você vai fazer uma campanha. E no segundo texto, você vai fazer eu não lembro agora se era um poema, era algo mais descontraído. Então, primeiro, há dois textos para fazer, tá? Então, o primeiro era, não, acho que o primeiro era assim, era uma campanha, o segundo é uma campanha. O segundo é, por exemplo, amor, né? Vender amor. Então, é uma campanha, uma peça publicitária para o Dia das Mães. Como que se vende amor? Se vende amor através de uma cesta, se vende amor através de rosas, se vende amor através... Então, você vai criar uma peça no segundo texto. E no primeiro texto me deu branco agora, mas vocês vão ler daqui a pouco a prática que eu estou mandando para vocês, tá? Então, são duas redações curtas em uma, tá? Que vocês vão me entregar na próxima quarta-feira. Qualquer dúvida, estou disponível por enquanto no WhatsApp. Eu já incluí meu outro número lá.
porque eu não sei até quando eu vou ficar com esse número. Para arrumar o meu WhatsApp, preciso de uma tela que, não, como São Paulo está tudo fechado, a pessoa que arruma não vai poder comprar agora. Então eu pedi para esperar, mas pode ser que ele venha a falecer antes. Vamos torcer para que não aconteça. Então, um beijo e até a próxima.